Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Como nós estamos vivenciando uma época de transição do nosso planeta, que vai dar um passo na escala da evolução, nós vamos deixar um mundo de provas e expiação e adentrar no mundo da regeneração. Então, nesse momento de final de um ciclo e início de uma nova jornada, as escolhas que fazemos neste momento é muito importante. Olha lá, cada escolha é um tijolo que pavimentamos nossa estrada. Para onde esta nos conduzirá vai depender justamente de nossas escolhas, Como já atingimos um certo grau de maturidade espiritual, já temos uma certa conhecimento para optar sempre pelas melhores escolhas. Porque o que nós fizermos no presente, nós vamos colher em nosso futuro. Então chegou o momento de a gente fazer as melhores escolhas possíveis, Olha lá, transição planetária. Mundo de provas e expiações versus regeneração. Eu pus ali em cima, sentimento de urgência. Dentro de cada um de nós está impregnadas as leis divinas. E uma dessas leis divinas é a lei do progresso. Como nós estamos vivenciando esse final desse ciclo, dentro de cada um de nós existe essa força que está nos impulsionando para a frente, Então nós sentimos essa urgência da reforma íntima, da melhoria de nossa evolução, Então nós temos esse sentimento da necessidade da transformação. Então, olha lá, tem um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, e a gente vai dar um salto, para o mundo de regeneração. Então, vamos ver quais são as diferenças principais de um mundo para com o outro, Então, no mundo de provas e expiações, o predomínio é do mal. No mundo de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal, embora este ainda exista. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Oi, oi. Oi, oi. Eu vou ficar mais longe. Não, pode falar, perto da baixo. Tá bom assim? Segundo o Robson, eu não preciso nem do microfone. Então, as diferenças entre provas e expiações. Nas provas e expiações, o predomínio é do mal. Na regeneração, o bem sobrepõe o mal, embora este ainda exista, numa escala menor, já não é mais o predomínio.
provas e expiações, a gente vivencia provas e expiações. Enquanto no mundo de regeneração, essa parte mais grotesca, essas provas mais difíceis, já não vai mais haver necessidade. Então a gente não tem mais as expiações, só as provas. Porque é um burilamento, né? No mundo de regeneração, você já vai ter mecanismos maiores para trabalhar o seu íntimo. Nas provas e expiações, o que predomina é o eu, que é o egoísmo e o orgulho. Enquanto no mundo de regenerações, é nós, que já é um pensamento mais fraterno. A gente já pensa mais no bem-estar da coletividade. Aqui predomina a doença. Já no mundo de regeneração, a saúde. Porque toda doença tem um fundo espiritual que causa uma doença no corpo. Então, como você já vai estar mais equilibrado, você já vai estar mais vibrando numa faixa mais evolutiva, não vai mais ter a necessidade das doenças, porque você elevou a sua vibração, você fez a reforma íntima, você está trabalhando os seus equívocos, né? Então já tem o predomínio da saúde. Enquanto no mundo de expiação existe o materialismo, nosso foco principal é na matéria. A gente passa a maior parte do nosso dia, a gente gasta a maior parte da nossa energia trabalhando a matéria. E no mundo de regeneração, a gente já passa mais trabalhando a nossa iluminação, a nossa espiritualização. Aqui no mundo de expiação, a gente age mais automaticamente, né, lá, pelo instinto, impulsos, tendências, né? Mas a gente reage a uma situação, né? Enquanto no mundo de regeneração, a gente já age com mais consciência através da razão. O que quer dizer? A gente não reage automaticamente. A gente pensa antes de agir. Porque o que está impregnado no nosso inconsciente, nós vamos agir automaticamente. Quando você já tem um certo grau de evolução, você consegue parar, pensar e agir. Quer dizer, você agiu conscientemente, já não é mais uma resposta automática. Então, na vez de você reagir, você vai agir. Olha lá, incoerência. E no mundo de regeneração, coerência. O que significa isso? Que agora a gente pensa uma coisa, sente outra coisa e faz uma outra coisa completamente diferente, né? No mundo de regeneração, o seu coração já vai estar mais sintonizado com o seu pensamento. Então você vai sentir e pensar a mesma coisa. Aqui prevalece o medo, dor e infelicidade. O que é infelicidade? É quando você se afasta das leis naturais, né? No mundo de regeneração, já tem o equilíbrio, a harmonia e a felicidade. Aqui é uma escola, uma prisão, e lá é o aprimoramento, quer dizer, que você vai trabalhar com mais calma o seu íntimo. Então,
o mundo de provas e regeneração é a parte mais grotesca, é a parte mais pesada da evolução. Vamos pensar assim que é uma tormenta, uma tempestade, né? E quando você acaba a tempestade, vem aquela calmaria, não é? O mundo de regeneração é aquela calmaria após a tempestade. Quer dizer, proporciona melhores condições para você trabalhar o seu íntimo. Por quê? Não vai ter mais o que lá? Predomínio do mal. Quer dizer, não vai ter mais essa pressão que nós sofremos aqui no mundo de provas e expiação. Já vai ser um mundo mais suave, mais tranquilo. Então, consequentemente, a gente vai ter mais condições de trabalhar. E como nós mudamos o nosso pensamento de ser eu para ser nós, quer dizer, a gente consegue enxergar a felicidade do próximo, a gente consegue trabalhar para trazer o bem-estar da comunidade, nós passamos a ser mais felizes. Expansão da consciência. Como a gente vai despertar, a gente começa a ter uma nova percepção. A gente começa a ver o mundo de uma outra maneira, com mais clareza. Nós melhoramos o nosso raciocínio. Começamos a pensar antes de agir. Isso chama expansão da consciência. Então, esse é o ponto principal que eu quero falar nessa palestra, né? Que é sobre provas e expiações versus regeneração, que é sobre a justiça e o progresso. Nós estamos vivenciando agora uma fase chamada Apocalipse. O que significa o Apocalipse? A palavra Apocalipse significa revelação. Então, tudo que foi escondido, agora está vindo à mostra, né? Nada mais vai ser escondido. Tudo está às claras. As pessoas estão mostrando quem elas realmente são. Porque para haver progresso, tem que haver primeiro a justiça. Então, primeira fase, tudo é mostrado. A segunda fase vai vir a justiça, para a gente, no mundo de regeneração, vivenciar a era dourada, que é a era do progresso. Mas não existe progresso sem justiça. Então, passos para a regeneração do espírito. São os 3 passos para você regenerar o seu espírito. Primeiro é o arrependimento. O que é o arrependimento? É você reconhecer que está errado. Então, esse é o primeiro passo, né? O arrependimento é reconhecer que você está errado. E para isso, a pessoa orgulhosa consegue reconhecer que ela está errada? Né? Então, a pessoa orgulhosa não consegue trabalhar o quê? O seu íntimo ainda, não consegue fazer a reforma íntima. Porque para ela está certa. Então, o primeiro passo chama humildade ativa, que é você reconhecer que você está errado. Aí o segundo é expiação. O que quer dizer expiação? Se você errou, né, você vai ter que acertar a sua conta, não é isso? Então, se você errou, tem uma consequência. Então, primeiro você sabe que está errado, lá, né? Reconhece.
Segundo, tem a consequência, mas você já entende por que você está tendo aquela consequência. Você já sabe o porquê daquela consequência. Você sabe que foi fruto das suas próprias ações, né? Nós somos herdeiros de si mesmo. Tudo que você plantar hoje, você vai colher. Mas você sabe já o porquê está colhendo aquele fruto. E o terceiro é corrigir. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Sobre corrigir. Então, não precisa ser através do sofrimento. Você não precisa corrigir através da dor. Existe uma opção, mas essa opção tem que ser uma escolha sua, né? Olha lá, reparação, que é corrigir, é o ato concreto de corrigir o mal causado, seja por meio de boas ações, reconciliação ou serviço ao próximo. É preciso agir no bem para se regenerar. Então é isso que a gente tem que escolher. É servir, escolher o trabalho, escolher fazer o bem. É isso a nossa melhor opção. Essa que deve ser a nossa escolha. Então, olha lá, devedor versus colaborador. Né? Todos estão passando pelo aquele ciclo, né? Só que você pode enxergar de duas maneiras, como devedor ou como colaborador. O devedor fica preso ao problema. Ele fica alimentando aquela situação. Ele se sente culpado, ele se pune. Né? Ele fica preso àquela situação, ele fica criando a dor, não é? Então ele fica alimentando aquela situação. Enquanto a pessoa que escolhe ser colaborador, ela vai passar por essas fases, mas ela já compreende, ela já tem forças para enfrentar a situação, porque ela entende o porquê. Então ela escolhe servir, né? É a melhor escolha. E o que acontece quando você escolhe servir? Olha lá, atenuação do sofrimento. Quando você está servindo, você está dando, mas você também está recebendo. Então você está atenuando a sua situação. Por quê? Você está adquirindo o quê? Mérito. Tudo não é através de mérito, não é dano que se recebe. Então, olha lá, atenuação do sofrimento. O trabalho é o melhor tônico para as feridas da alma. Emmanuel. É justiça com amor. O amor é o princípio regulador, mesmo nas expiações mais difíceis. Ixi, agora aqui vamos ver se eu consigo ler aqui. Há sempre oportunidade, isso aqui é importante, ó. A gente tem que lembrar que toda prova e expiação são oportunidade para a nossa transformação. É sempre uma oportunidade, não um castigo. É uma oportunidade para você trabalhar o seu íntimo e trazer a sua transformação, a sua melhoria.
oportunidade de consolo e auxílio. Deus concede recursos espirituais ficou muito claro aqui, não dá. Não mais para que ninguém esteja desamparado. É assim, então, como justiça de amor, Deus proporciona todas as condições necessárias para você passar pelaquela prova, pelaquela expiação. Deus nunca abandona o seu filho. Então, Ele provém sempre recursos para você melhor enfrentar a situação. Mas isso vai depender do quê? Da sua percepção, de como você vê o problema. Se você se sentir vítima, né? Se você sentir que está sendo injustiçado, você vai perceber o auxílio divino? Não é? Então Deus sempre nos dá recurso, consolo e auxílio para vencer as provas e expiações. Mas cabe a nós enxergar a ajuda divina. Muitas das vezes, por nosso egoísmo, não é o predomínio do eu, a gente não enxerga a mão estendida de Deus e ficamos revoltados, nos sentindo injustiçados e principalmente alimentamos o vitimismo. O sofrimento é limitado e temporário, sempre conduzindo ao crescimento e à libertação. Ninguém vai receber a mais. Você está recebendo justamente o que você precisa. Porque a prova e expiação é uma maneira de forçar você a refletir o porquê está passando pelaquela situação. E essa reflexão vai levar ao que? A reforma íntima, que você vai compreender o porquê e vai começar a trabalhar o seu íntimo para que ela não se repita. Então, escolha. Tende, antes de tudo, ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de erros. Pedro, olha lá, resgate sem dor. Então, olha a mudança de energia, né? A pessoa que fica presa à situação, que fica alimentando aquela situação, que se sente devedor, né? E a pessoa que já compreende e começa a trabalhar, né? Então, chama lá, transmutação da energia. Então, a pessoa que está doando, que está trabalhando, ela já começa a se sentir melhor, porque ela está mais equilibrada, está mais tranquila, ela já tem essa compreensão, o porquê que ela está passando por essa situação. Olha lá, beneficiário e beneficiador. O meu computador fica maior aqui, daí eu consigo ler melhor, né? De André Luiz, ele sempre fala que nós temos que passar de beneficiário para beneficiador.
a Joana de Ângeles nos fala, quando ficarmos centrados apenas em nossas dores, necessidades, criamos um campo vibratório de estagnação e tédio. Então, a pessoa que fica presa às provas que está passando, à situação que está passando, ela fica estagnada. Ela não cresce, ela não melhora, porque ela fica alimentando aquela situação. E isso vai criando o tédio, o vazio existencial. Agora, olha aqui, a mudança de foco. Olha que importante, só da pessoa mudar o foco, já é o primeiro passo para a melhoria dela. Quando ela está servindo, ela não está pensando nela, ela está pensando no próximo. Então ela não está mais alimentando aquela ideia, alimentando o problema, a situação que ela está vivenciando, porque naquele momento ela não está pensando nela, ela está pensando no próximo. Então, essa mudança de foco já é um primeiro auxílio, né? Ao servir, o indivíduo desloca o eixo do interesse de si para o outro. Esse movimento rompe as algemas do ego e permite o despertar do espírito. Né? Quando você para de pensar em si e começa a pensar no próximo. O serviço é um passo essencial para o amadurecimento psicológico. Quem não serve permanece em um estado infantil de apenas receber. Então, quando você não está passando a servir, você vive apenas naquele momento egoístico, que deseja apenas receber, que é só a sua dor que é importante, só a situação que você está vivendo que é importante. E quando você começa a servir, você vai enxergar no próximo que ele está vivenciando a mesma situação sua, que ele também se encontra nesse momento de dor, nesse momento de luta. Então você consegue ver que não é somente você que está passando por esta situação. Olha lá, sentido de utilidade. Isso daí é importante, porque você se sente útil, você se sente capaz, você se sente que está contribuindo. E quando você vê que aquele ato seu trouxe uma melhoria para alguém, você sente uma grande felicidade, uma grande alegria de ver que está proporcionando o bem-estar a alguém. Olha lá, conexão espiritual. Então, quando você mudou o foco seu, você começa a pensar no próximo, você está naquele ambiente mais salutar, você começa a absorver aquela energia melhor. E ela também vai te trazendo um benefício. Vai trazendo uma melhoria. Olha lá, Joana de Ângeles. Considera o trabalho o melhor meio para progredir.
Servindo, o indivíduo percebe que a dor do outro é similar à sua. Né? A gente consegue nos enxergar no próximo. A gente consegue perceber que todos nós estamos vivenciando a mesma coisa. Todos nós estamos lutando, né? Na mesma luta, na mesma batalha de enfrentar as consequências que plantamos. Então isso traz um certo alívio. Estimula em você a compaixão. Porque você consegue enxergar você no próximo. Você consegue se ver no próximo. Então você tem mais compaixão, porque você está sentindo a mesma coisa que ele está sentindo. Então você compreende melhor o que ele está passando. Porém, muitas vezes você já tem uma compreensão melhor da situação que ele ainda não tem. Mas você sabe exatamente o que ele está passando. Então, o que é importante agora, nessa etapa que nós estamos vivenciando? É esse trabalho íntimo de cada um para trazer a renovação, a mudança interior e compreender que nós precisamos sair dessa bolha que criamos, de alimentar o sofrimento, de vivenciar apenas as provas e expiação e focar na nossa melhoria íntima. E lembrar do que Jesus nos deixou bem claro, que é a cada um segundo os seus méritos. Porque Deus não é justo? Deus tem preferido? Não tem. Então, a situação que você está passando é fruto do que você plantou. Só que agora você tem uma compreensão melhor. Então, você consegue compreender o porquê está passando por aquela situação e ela não te atinge tanto quanto a pessoa que a não compreende, porque você começa a trabalhar o seu bem-estar pessoal, o seu equilíbrio, você passa a servir o próximo, você mudou o seu olhar, você está com um olhar mais fraterno, você tem o desenvolvimento da compaixão. Então, tudo isso lhe traz uma melhoria, uma paz interior. E a cada vez mais você vai caminhando, você viu lá no primeiro? Você vai pôr num tijolinho, vai pôr num tijolinho, vai pôr num tijolinho, até você ver que não há mais necessidade das expiações. E as suas provas são mais suaves, que é só para burilar, para corrigir aquilo que você ainda traz de imperfeição. Mas você já tem mais uma calma e já tem mais o quê? Sabedoria para trabalhar. Aquela prova não te traz mais tanto transtorno, tanto desequilíbrio. Você já consegue trabalhar a situação com uma melhor perspectiva, melhor maneira, que ela não te afeta tanto, porque você já conquistou
esse degrau na sua frente. Você já mudou a sua percepção, como está encarando as suas provas e as suas expiações. E você decide servir. Toda vez que a gente serve alguém desinteressadamente, né? Porque aquilo lá já tornou um hábito, já está impregnado dentro de você, você desfruta da alegria verdadeira, que é aquela paz de espírito, aquela sensação da missão cumprida, aquela alegria de poder ter trazido consolo, trazido a paz para alguém necessitado. E, como o Robson sempre diz, a casa está aberta para os voluntários, né, Robson? Os voluntários é sempre bem-vindo. Isso, boa pergunta. Antes, como a gente tinha muito tempo, então você fazia uma ação agora, e em outras vidas você iria acertar essa continha sua. Porque você poderia vir numa outra encarnação, se preparar psicologicamente, trazer um reforço, para na outra ainda você acertar a conta. Mas e agora? Que não há mais tempo de você prostagnar para a próxima encarnação. É chamado efeito bumerangue. Ela está voltando mais rápido, porque não existe o tempo que existia antigamente. Então agora a nossa continha está chegando mais rapidamente. Mais alguma pergunta? Olha lá, embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante. Chegou o momento da gente nos desligar do passado. Que o passado nos aprisiona. Então nós temos que desligar do passado e começar a construir um novo futuro, né? A gente sabe que vai ter que acertar as consequências, mas não precisa ficar ligado, alimentando, né? Se sentindo culpado. A gente tem que caminhar para frente. Então Paulo, quando encontrou Jesus, ele não seguiu em frente, ele não perguntou: o que queres que eu faça? Ou ele ficou se arrependendo de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele vai ter que acertar o que ele fez, né? Porque é a lei de Deus. Mas ele não ficou preso ao passado. Ele resolveu o quê? Servir. Ele resolveu trabalhar para Cristo, né? Foi essa a escolha dele. Então, que esta seja a nossa também. Escolher servir, muitas das vezes em benefício próprio, né? Porque é dano que se recebe, né? Quanto mais o bem você fizer, mais você vai receber, não é assim? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. E se alguém tiver alguma pergunta, ficarei feliz em responder. Pode falar mais alto? Não escuto. O planeta está em transição para a regeneração. Não tem mais tempo para
Não, é assim, ó, mas como a gente mudou a nossa forma de pensar, a gente está trabalhando o nosso íntimo, não está? Não está trabalhando, você não está vendo as coisas diferentes agora? É justamente essa vivência que a gente vai ter no mundo de regeneração, que é aquela calmaria após a tempestade. A gente vai conseguir trabalhar com mais calma, com mais tranquilidade os nossos equívocos, né? E agora a gente está, porque agora a gente está despertando, nós estamos trabalhando o nosso íntimo, nós estamos servindo. Então a gente está plantando para colher. Então, como foi falado, o mundo de regeneração, ele não está livre do mal. Existe o mal ainda. Porém, não é como existe aqui no mundo de prova e expiação, que é a prevalência do mal. Lá, o mal está numa escala menor. Então, o mal estando numa escala menor, nos proporciona já um ambiente mais salutar, mais tranquilo, para a gente fazer esse trabalho íntimo, né? Agora, a pessoa que permanece no equívoco, que permanece nas escolhas erradas, que não está trabalhando o seu íntimo, aí ela não vai mais ter essa oportunidade de ir para o mundo de regeneração e ela vai continuar na prova e expiação até chegar o dia que ela desperte e começa a trabalhar o seu íntimo. Oi? Outro planeta que seja adequado para a sua evolução. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Que Deus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos. Eu vi que o Emerson estava meio preocupado. Eu gostaria de só complementar um pouquinho, porque na nossa visão, assim, enquanto professor, a gente às vezes, né, sempre fica pensando como é que a pessoa que está sentado está recebendo essa informação. Porque às vezes a pessoa que está ali, que vem à casa espírita nas primeiras vezes, pode não compreender bem, né, aquilo que falou com relação ao tempo. Porque o que o Dinho tentou explicar, que talvez o Emerson, né, depois tirou a dúvida, eu espero que tenha tirado a dúvida, é que às vezes a pessoa pensa o seguinte, né, eu tenho ainda tanto a aprender, eu tenho ainda tanto a desenvolver, tantas falhas para consertar, será que eu estou pronto para participar de um mundo de regeneração? E quando o Dinho expôs da primeira vez, antes da pergunta do Emerson, eu também fiquei preocupado, assim, como que as pessoas iriam receber isso, né? Mas aí depois o próprio Dinho, ele foi e complementou, quando o Emerson fez a pergunta, de que o nosso tempo não significa que ele está acabando e que nós não temos mais condição alguma. Nós sempre teremos tempo. Nós sempre teremos outra oportunidade. A bondade de Deus, ela é infinita. Então, nós sempre teremos tempo. Talvez não aqui nessa escola, que foi o que o Jim complementou depois, né? Talvez não nessa escola, mas em outra que esteja adequada. Mas vamos parar para raciocinar, que também o Jim complementou. Todo ser humano que ele está disposto ao bem, que ele já está disposto a consertar
interiormente aquilo que ele necessite, que ele está disposto a fazer uma reforma íntima, está buscando, então já indica que essa pessoa, dentro dele, já prepondera o bem. Porque, como também o nosso irmão falou, o mundo de regeneração ao qual a gente vai entrar não significa a ausência do mal, mas significa a preponderância do bem. Vai deixar de existir ainda a maldade, as nossas falhas? Ainda não, porque o nome é regeneração, não é planeta feliz. E aí eu gostaria de lembrar da escala, né? Nós temos planetas primitivos, aos quais nós já estagiamos. Estamos no momento agora de expiação e prova. E a gente então está entrando nas portas da regeneração. Não esperem vocês que a regeneração, a partir, segundo o Haroldo, que a gente realmente coloca os 2 pés na regeneração a partir mais ou menos de 2057, não esperem vocês que chegou ali, a gente já vai estar num planeta regenerado. A gente vai estar entrando no processo de regeneração. Já vivenciar, se a gente escolher agir dessa maneira. Exato. É uma coisa tão íntima, porque há pessoas que já estão vivendo a regeneração dentro de si, porque é um processo íntimo de cada um. E a gente precisa lembrar que dentro do nosso planeta hoje de expiação e prova, nós temos tantos estágios diferentes, palavra que meu amigo Jim gosta de falar, que é a miscelânea, é muito grande, dentro da expiação e prova, não é? Por que a gente acha então que no planeta de regeneração, a coisa é tudo uniforme? Não é. Do mesmo jeito que no nosso planeta, nós temos regiões do planeta que já está bastante desenvolvida, nós ainda temos regiões que ainda são tribais praticamente. Então, vamos pensar num planeta que está entrando na regeneração, que vai ter irmãos que vão estar numa faixa um pouquinho melhor, vão ter irmãos que estão um pouquinho para trás, vão ter regiões do planeta, né, que vão atingir isso de maneira mais rápida, mais intensa, vão ter outros que não. E ainda, vamos lembrar do que o Chico falou no programa Pinga Fogo, lá em 71, que cada estágio desse que a gente entra, nós temos o início, tem o meados, né, o meio e a fase final. E tem muitas pessoas que estão imaginando a regeneração já na fase final. E a gente está entrando. Então, ao mesmo passo que nós não devemos ter uma preocupação excessiva, né, de sofrer com isso, porque em momento algum a doutrina espírita quer fazer com que alguém sofra. Nosso intuito é sempre levar a consolação, não a preocupação. Então, a gente não deve nem ter essa preocupação excessiva e nem negligenciar também o nosso processo evolutivo. É dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor da maneira que a gente pode com o nosso coração. A partir do ponto que a gente começa a usar o nosso coração em tudo que a gente faz, dentro daquilo que a gente consegue, nós já estamos pisando na regeneração.